Olá, amigos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o quarto versículo do Sermão da Montanha, que é justamente: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A gente falou, acho que foi o segundo versículo: bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque eles serão consolados. Naquela ocasião, eu classifiquei como aflitos as pessoas que tinham feito alguma coisa que atrapalhou a ordem da natureza. Algum movimento, algum plantio errado, algum plantio que atrapalhou a ordem da natureza. Fez mal ao seu irmão, fez mal à natureza, e agora eles estão chorando, porque eles estão em outra reencarnação, em outra existência, chorando por aquilo que eles fizeram numa existência anterior. E aí, mas eles serão consolados. Por quê? Porque se livrarão dessa culpa, se livrarão do pecado. Foi isso que eu disse no bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, vai para o lado oposto. Vai justamente para aquelas pessoas que sofreram na mão daqueles que estavam chorando. Então, a pessoa que tem fome e sede de justiça é aquele que foi humilhado em outra encarnação, é aquele que foi morto, é aquele que foi a vítima. Ele foi a vítima. Então, ele clama por justiça. Ele vai clamar por justiça. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser farto de justiça. Veja, como eu disse, isso não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Eu disse que em outro versículo que Deus é a inteligência máxima, Deus é o amor máximo, Deus é a caridade máxima, Deus é a bondade máxima, Deus é a misericórdia máxima, mas também Deus é a justiça máxima. E essa justiça não se manifesta em forma de vingança, porque Deus perdoa. Deus perdoa todos os filhos. Se você tivesse um filho que comete alguma coisa com o seu outro filho, com o irmão, o filho vai lá e dá um tiro no irmão, por exemplo. Você vai deixar de gostar daquele filho? Claro, você vai ficar triste com a atitude dele. Você vai ficar magoado, você vai ficar ressentido. Mas você não vai renegar aquele filho que deu um tiro no outro irmão. Mas ele mesmo vai querer se livrar daquela mancha que ele adquiriu. Ele mesmo vai querer se livrar daquela mancha. A justiça de Deus se manifesta dessa forma não como castigo, mas sim como arrependimento daquele que cometeu a tragédia, cometeu a atitude impensada, o plantio impensado. Mas aqui, neste caso aqui, como os que choram são aqueles que cometeram, aqui os que têm sede de justiça são aqueles que sofreram o abuso. E eles serão fartos. Sede, se você tem sede, você precisa ser farto da sua sede. Então, aqueles que têm sede, fome e sede de justiça, eles serão fartos. Significa o quê? Eles terão a compensação que não tiveram na outra. Então, como eu falei, é do outro lado. Aquele que foi humilhado será exaltado. Os humilhados serão exaltados. Lembra, aquele que quiser ser o primeiro, que se torne o último. É melhor você sentar lá no fundo e aí o anfitrião falar, vem aqui, o seu lugar é aqui na frente, do que você sentar na frente e o anfitrião falar, vai lá para o fundo. Então, aqueles que têm sede de justiça são aqueles que foram, sofreram alguma coisa em outra existência. Nessa existência, eles serão fartos. Eles receberão de volta aquilo que lhe foi tirado. Né? Uma lei bastante justa, uma lei bastante digna, onde não há nenhum castigo, onde não há punição, senão aquela que você mesmo se auto-pune. Porque isso é a mesma coisa
vamos supor assim, que você vai numa festa, é uma analogia que eu vou fazer, claro, não tem uma coisa, não é uma coisa assim, não estou falando em crime, nada disso, mas é uma analogia. Você vai numa festa onde todos estão maquiados, uma festa fantasia, você vai numa festa fantasia. Se você entrar na festa sem fantasia e todos estão com fantasia, como é que você vai se sentir? Você vai se sentir fora de órbita, você vai se sentir estranho ali no meio. Você vai se sentir que está faltando alguma coisa. É a mesma coisa. Quando você comete um crime, crime é qualquer coisa que bula a lei de Deus. Se você xinga uma pessoa, se você humilha uma pessoa, se você dá golpe numa pessoa, se você engana uma pessoa, se você conta uma mentira para uma pessoa, é um crime na lei de Deus. Aí, quando você é descoberto disso, você fica meio constrangido e você quer reparar o seu erro. Você mesmo quer reparar o seu erro. Então aí você vai se autopunir, vamos dizer assim. Mais ou menos por aí. Não é Deus que vai te castigar, é você mesmo que quer se libertar daquela mancha que você adquiriu. E aquela mancha que você adquiriu prejudicando outra pessoa, aquela outra pessoa que está lá com sede e fome de justiça, ela será farta. É isso. Os que choram são os que cometem as adulterações na lei. E os que têm fome e sede de justiça são aqueles que foram maltratados, aqueles que foram agredidos pelo irmão. E eles também serão fartos. É isso, basicamente, que quer dizer este versículo do glorioso Sermão da Montanha. Então, repetindo para vocês: bem-aventurados, felizes, aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. E amanhã a gente volta com mais um versículo do Sermão da Montanha. Até lá.